Meu nome é Lucas e estou casado com a Mariana há 8 anos. Nossa relação sempre foi intensa, cheia de altos e baixos, mas também muito amor. Sempre fomos aquele casal que os amigos viam como diferente, porque falávamos de tudo, inclusive dos nossos medos mais íntimos. Talvez por isso, quando o assunto mais inesperado surgiu, eu não fiquei em choque de imediato. Mas confesso que meu coração disparou. Era uma noite de sexta-feira, estávamos sentados na varanda de casa tomando vinho, depois de uma semana cansativa de trabalho. Mariana olhou para mim com um ar pensativo, brincando com a taça entre os dedos. Lucas, posso te perguntar uma coisa sem você ficar bravo? Disse ela, com aquele tom cuidadoso. Claro, amor, fala, respondi, tentando soar tranquilo. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu estava pensando. E se a gente tentasse um relacionamento aberto? Eu ri nervosamente, achando que era uma brincadeira. Mas o olhar dela era sério, fixo no meu. Você tá falando sério? Perguntei, meu estômago já se revirando. Tô. Ela pousou a taça na mesa. Eu amo você, Lucas. Não quero me separar. Mas sinto que talvez a gente pudesse experimentar algo diferente. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Minha mente estava uma bagunça. Parte de mim queria levantar e encerrar o assunto ali, outra parte estava curiosa, tentando entender de onde aquilo vinha. Você já tem alguém em mente? Soltei, sem pensar. Mariana desviou os olhos, e naquele instante eu já sabia a resposta. Não exatamente, disse ela, mas hesitou demais. Quer dizer, tem uma pessoa que eu conheci recentemente no trabalho. O nome dele é Rafael. Ele é simpático, engraçado. E eu senti uma conexão. Meu coração afundou. Eu não sabia se doía mais o fato de ela estar interessada em outro ou o jeito calmo como ela dizia isso, como se fosse algo natural. Então é isso? Falei, levantando o tom. Você encontrou alguém e agora quer me convencer que abrir o casamento é uma boa ideia? Ela colocou a mão sobre a minha, tentando me acalmar. Não é assim, Lucas. Eu não quero te perder. Mas também não quero reprimir o que eu sinto. Eu acho que a gente é forte o suficiente para lidar com isso juntos. Eu a encarei por longos segundos, sem saber o que responder. Parte de mim estava furiosa, parte de mim estava apavorada, e outra parte queria acreditar que ela não estava tentando me substituir. A noite terminou sem resolução. Fui dormir com a cabeça girando, pensando se aquilo era o começo do fim ou apenas uma nova fase que eu teria que aprender a aceitar. No dia seguinte, acordei antes da Mariana. Passei uns bons minutos só olhando para o teto, tentando organizar os pensamentos. Eu a amava, não havia dúvida disso. Mas a ideia de vê-la com outro homem me deixava enjoado. E, ainda assim, havia uma parte de mim que queria acreditar que aquilo poderia funcionar, que talvez abrir o casamento não fosse sinônimo de perder tudo o que construímos. Levantei, fui até a cozinha e preparei café. Quando Mariana entrou, de pijama e cabelo bagunçado, parecia tão normal. Tão nossa vida de sempre que doeu pensar que havia um Rafael entre nós agora. Dormiu bem? Ela perguntou, com cuidado na voz. Nem um pouco, respondi seco. Ela se aproximou, segurando minha mão. Eu sei que foi pesado o que eu disse ontem. Mas não quero que pense que estou desistindo da gente. Eu só quero explorar uma parte de mim que ficou guardada todos esses anos. E eu? Onde eu fico nessa história? Perguntei, sentindo a garganta apertar. Do meu lado, como sempre. Ela falou com firmeza. Lucas, você é o amor da minha vida. Eu não tô pedindo para você aceitar algo que te machuca. Só pensa, escuta, conversa comigo. Engoli seco. Eu queria gritar, dizer que ela estava destruindo tudo. Mas ao mesmo tempo, sabia que se eu simplesmente rejeitasse a ideia, corria o risco de empurrá-la ainda mais para longe. Então me explica, falei, respirando fundo. Como você imagina que isso funcionaria? Ela se sentou à mesa, olhando direto nos meus olhos. Eu pensei que a gente poderia estabelecer regras. Tipo, sempre ser sincero um com o outro, não esconder nada. Você também poderia conhecer outras pessoas, se quisesse. Não é só sobre mim, Lucas. É sobre nós dois. A palavra regras ecoava na minha cabeça. Eu não queria regras para amar minha esposa, eu queria exclusividade, segurança, o que sempre tivemos. Mas ao ver a esperança no rosto dela, percebi que eu tinha duas opções: fechar a porta e talvez vê-la se afastar. Ou tentar entender até onde aquilo nos levaria.
Depois de um longo silêncio, soltei: tá bom. Eu topo conversar sobre isso. Mas não promete que eu vou aguentar. O sorriso aliviado dela me quebrou. Ela se levantou, me abraçou forte e sussurrou: obrigada por tentar. Isso já significa muito para mim. Naquele momento, eu não sabia se tinha acabado de salvar nosso casamento ou de abrir caminho para a maior dor da minha vida. Alguns dias depois da nossa conversa, Mariana me contou que Rafael havia convidado para um café. Eu esperava que ela fosse sozinha, mas para minha surpresa, ela disse: Lucas, eu quero que você conheça ele. Vai ser melhor assim, sem segredos. Meu estômago revirou. Eu não tinha a mínima vontade de olhar para a cara desse sujeito, mas ao mesmo tempo, recusar parecia dar ainda mais espaço para ele. Então aceitei. No sábado à tarde, fomos até uma cafeteria no centro. O lugar era aconchegante, cheio de plantas e luz suave. Eu não conseguia focar em nada além do fato de que em alguns minutos veria o homem que, de certa forma, já estava entre mim e minha esposa. E então ele chegou. Rafael era mais jovem que eu, talvez uns 30 anos, com barba bem feita e um sorriso confiante. Estava vestido de forma casual, mas parecia calculado, como quem quer impressionar sem demonstrar esforço. Você deve ser o Lucas, disse ele, estendendo a mão com naturalidade. Prazer enorme, cara. Eu apertei a mão dele, mas sem entusiasmo. Prazer, respondi, seco. Mariana tentou suavizar o clima. Gente, vamos sentar. Enquanto eles conversavam, eu observava cada detalhe. O jeito como ele olhava para ela, como ela sorria de volta. Não era só amizade. Não era uma curiosidade inocente. Ali havia química, e eu estava sentado assistindo. Então, Lucas, Rafael se dirigiu a mim, como se quisesse me incluir. A Mari me falou que você é arquiteto, né? Deve ser incrível criar projetos que viram realidade. É, dá trabalho, respondi, sem me alongar. Mariana me lançou um olhar de repreensão, como se pedisse, pelo menos tenta. E eu tentei. Durante o café, forcei-me a ouvir, a responder, a participar. Descobri que Rafael era analista de marketing, gostava de correr maratonas e tinha esse jeito de sempre colocar a palavra certa na hora certa. Charme puro. Mas o que mais me incomodava era que ele parecia confortável demais. Como se já tivesse certeza de que tinha um lugar garantido na vida da Mariana. Quando saímos, Mariana me perguntou no carro: e aí, o que você achou? Eu respirei fundo, procurando as palavras. Ele é simpático. Pausa. Até demais. Ela segurou minha mão. Lucas, eu sei que é difícil. Mas obrigada por vir. Isso mostra que a gente pode enfrentar juntos. Eu assenti, mas por dentro só pensava: será que realmente estamos enfrentando isso juntos? Ou eu já comecei a perder? Depois daquele café, tudo começou a mudar sutilmente. No início, Mariana tentava me incluir em cada detalhe, quase como se quisesse me tranquilizar. Mas, com o tempo, percebi que Rafael estava se tornando uma presença constante na nossa rotina. Mensagens no celular à noite. Risadinhas enquanto ela respondia no sofá. Saídas que antes eram com amigas e agora eram declaradamente com ele. Eu tentava agir de forma madura, lembrando da promessa de sermos sinceros, mas cada vibração do telefone dela me corroía por dentro. Uma noite, estávamos deitados na cama, e eu perguntei: você gosta dele? Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o teto. Eu gosto da companhia dele. Ele é divertido, me faz sentir leve. Aquilo doeu mais do que eu podia admitir. E eu? Perguntei, a voz embargada. Eu não te faço sentir assim? Ela virou o rosto para mim, acariciando minha bochecha. Lucas, você é meu porto seguro. Você me dá estabilidade. Amor. Mas o Rafael. Ele é novidade. Não é uma comparação justa. Engoli seco. Eu era o porto seguro. Ele era a novidade. E, de repente, percebi que talvez fosse impossível competir com isso. Na semana seguinte, ela me disse que Rafael a convidará para passar o sábado inteiro com ele. Só queria te avisar, porque prometemos ser transparentes, disse ela, quase ensaiada. Eu queria implorar para que ela não fosse, mas ao mesmo tempo, sabia que qualquer proibição destruiria nossa frágil confiança. Então apenas respondi: tá bom. O sábado foi interminável. Caminhei de um lado para o outro pela casa, mexi em coisas sem sentido, tentei trabalhar,
mas nada funcionava. A cada hora que passava, imaginava o que eles estavam fazendo juntos. O riso dela, o toque dele, talvez até mais. Quando Mariana voltou à noite, trazia no rosto um brilho que não via há muito tempo. Ela entrou pela porta sorrindo, me abraçou e disse: "Obrigada por confiar em mim." Eu a abracei de volta, mas por dentro estava em pedaços. Naquele momento, percebi que abrir o casamento não era só uma experiência. Era uma mudança irreversível. Deitei naquela noite perguntando a mim mesmo: até quando eu consigo aguentar isso sem me perder completamente? Chegou um ponto em que eu não conseguia mais engolir calado. Cada vez que Mariana saía com Rafael, eu ficava em casa me sentindo como um figurante da minha própria vida. E, para piorar, percebia que ela voltava sempre mais distante, como se uma parte dela ficasse lá com ele. Numa noite de domingo, depois do jantar, finalmente desabei. Estávamos na sala, ela mexendo no celular, e eu só observando. O brilho nos olhos dela não era para mim fazia tempo. "Mariana, a gente precisa conversar", falei, sério. Ela levantou os olhos, surpresa. "Claro, sobre o quê?" Respirei fundo, tentando não explodir. "Sobre a gente. Sobre você e o Rafael. Sobre até onde isso vai." Ela colocou o celular de lado, ajeitou-se no sofá. Eu sabia que esse momento ia chegar. Disse em tom calmo, quase ensaiado: "Então me fala", continuei. "Você ainda me ama? Ou tá só mantendo esse casamento porque é conveniente?" Mariana se aproximou, tocando minha mão. "Lucas, eu amo você. Mais do que tudo. Mas o que eu sinto pelo Rafael é diferente. Não substitui o que temos, mas também não posso ignorar." "Diferente?" retruquei, com a voz tremendo. "Você sai com ele, passa o dia inteiro rindo, volta para casa como se eu fosse só uma garantia de segurança. Eu tô me sentindo como um reserva." "Mariana." Ela suspirou fundo, os olhos marejados. "Não é isso. Eu não quero que você se sinta assim. Mas também não quero abrir mão do que estou vivendo." Essa frase me acertou como uma facada. "Então você quer os dois. Quer viver essa paixão com ele e, ao mesmo tempo, manter o conforto comigo." Mariana não respondeu de imediato. Apenas ficou em silêncio, como se a própria consciência acusasse: "Eu não sou metade, Mariana." Minha voz falhou, mas continuei: "Eu sou inteiro. E mereço alguém que me queira inteiro também." Ela chorou. Se aproximou, tentando me abraçar, mas eu recuei. "Não sei se consigo mais, Mari." Eu tentei ser forte, tentei entender. Mas acho que tô me perdendo no processo. O silêncio que seguiu foi insuportável. O único som era a respiração pesada dela e o bater acelerado do meu coração. Eu sabia que aquela conversa mudaria tudo, de uma vez por todas. Naquela madrugada, depois do nosso confronto, fiquei acordado sozinho no quarto, encarando o teto. Cada pensamento sobre Mariana e Rafael parecia uma lâmina cortando meu peito. Eu precisava decidir: continuar tentando encaixar tudo numa situação que me destruía aos poucos, ou finalmente colocar limites e salvar minha própria sanidade. No dia seguinte, sentei-me com Mariana na cozinha. O silêncio era pesado, quase sufocante, mas ambos sabíamos que não dava mais para adiar a conversa. "Lucas", começou ela, hesitante, "você está bem?" Respirei fundo. "Não completamente, Mari. Mas preciso ser honesto. Eu tentei entender, tentei aceitar essa ideia do relacionamento aberto. Mas eu não consigo. Eu não consigo ser feliz vendo você com outro homem." Mariana baixou a cabeça, mas seus olhos ainda estavam cheios de lágrimas. Eu sabia que isso seria difícil, mas não queria te perder de jeito nenhum. Eu também não quero te perder, respondi, com a voz embargada. Mas a nossa relação precisa ser baseada em amor e não em compromissos forçados. Eu não posso continuar assim, Mariana. Ela me olhou, e eu vi a dor em seu rosto. Parecia que cada palavra nossa estava quebrando algo que antes era sólido. Mas, ao mesmo tempo, senti uma estranha sensação de alívio. Era a primeira vez em semanas que eu estava sendo completamente verdadeiro comigo mesmo. "Então, o que vamos fazer?" perguntou ela, com a voz quase um sussurro. "Precisamos de um tempo", disse, com firmeza. "Não é uma decisão fácil, e não significa que acabou tudo. Mas eu preciso me redescobrir, entender meus próprios limites. E você também precisa refletir sobre o que realmente quer." Houve um longo silêncio.
Finalmente, ela assentiu, compreendendo que nosso amor não podia ser testado às custas da nossa felicidade individual. Nos dias seguintes, a casa parecia estranhamente vazia, mesmo com Mariana por perto. Mas algo mudou dentro de mim. Comecei a me sentir mais leve, mais conectado comigo mesmo. Comecei a investir em hobbies que havia deixado de lado, a sair com amigos, a redescobrir pequenas alegrias que o peso do ciúme e da tensão havia escondido. Mariana e eu ainda conversamos sobre Rafael, mas agora com honestidade absoluta, sem vergonha, sem medo de revelar sentimentos. Descobri que o amor, às vezes, não é sobre manter alguém perto a qualquer custo. É sobre reconhecer limites, respeitar a si mesmo e a pessoa que você ama. No fim, a nossa história não terminou em traição ou ressentimento. Terminou em compreensão, em aprendizado, em aceitar que, mesmo amando profundamente alguém, é possível que certos caminhos precisem ser trilhados separados para que, um dia, possamos nos reencontrar com mais clareza e verdade. E eu finalmente me senti inteiro novamente.